E se eu te disser que a sua culpa e o seu medo de estar sempre errado e até mesmo a sua consciência, ela foi totalmente inventada? Milhares de anos antes do cristianismo, um profeta chamado Zaratustra, ele teve uma seguinte visão. Ele dividiu o mundo entre bem e o mal. E segundo o próprio filósofo Nietzsche, Zaratustra foi o erro fatal que escravizou o Ocidente. Hoje nós iremos falar como o zoroastrismo criou a jaula moral que o seu manipulador, na maioria das vezes, se utiliza para te dominar. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após o sinal da vinheta. Zaratustra, ou Zoroastro, ele foi o primeiro profeta a ver o cosmos mediante uma batalha moral, ou seja, uma espécie de luta entre a luz e as trevas. O interessante é que, por exemplo, Zaratustra ele aparece na Pérsia, né, entre o ano 1500 até 600 a.C., né? E na sua época havia muitas guerras entre as tribos. E Zoroastro, sendo uma espécie de um profeta e de um místico, ele teve a seguinte visão de Ahura Mazda. Ahura Mazda, na verdade, por exemplo, era o deus da luz. E ele se apareceu a Zoroastro se revelando como o Deus único e verdadeiro, mas que a contraponto dele também haveria um outro Deus, que seria o Deus do mal, que significa Arimã. Então, por exemplo, haveria uma luta, né, entre as luzes e as trevas, uma batalha cósmica. O interessante é que isso influenciou tanto o judaísmo no período intertestamentário, o cristianismo e o islamismo. Mas como influenciou, na verdade, né, o zoroastrismo, o cristianismo? O interessante é que quando vemos, por exemplo, nos evangelhos, no Novo Testamento, há uma luta muito grande entre o Deus da luz e o Deus das trevas, o Deus do bem e o Deus do mal. E isso foi descoberto nos manuscritos de Qumran, né? Ou seja, do qual que acharam o livro de primeiro Enoque. O interessante é que o livro de primeiro Enoque, ele foi inspirado de uma maneira totalmente indireta pelo Zen de Avesta, né? Que é um livro totalmente, por exemplo, da cultura persa, né? Que o próprio Zoroastro influenciou. O interessante também é que Santo Agostinho também foi influenciado por essa cultura, porque ele, antes de se converter, ele era discípulo de Mani, né? E Mani, por exemplo, né, daí veio o nome maniqueísmo, a luta do bem contra o mal. O maniqueísmo teve uma influência zoroástrica. O interessante é que dentro do zoroastrismo há duas divindades, conforme eu falei para vocês, o Deus da luz e o Deus das trevas. E a cada escolha que você faz, sendo do Deus bom ou do Deus mau, você é muito mais envolvido pelo poder, tanto do bem quanto do mal. Se eu escolho fazer o bem, eu serei dominado pelo bem. Se eu escolho fazer o mal, eu serei dominado pelo mal. Então, pela cultura persa, se começa muito a influência e a criação do livre-arbítrio, do qual que o homem ele pode escolher entre o bem e o mal. Mas o interessante é que no Antigo Testamento, né, somente haveria um Deus, Isaías 45:7, né, que diz assim, que eu sou o Deus da luz, formo o bem, formo o mal, crio as trevas e crio a maldição e também crio a luz. Então, antes de Israel ser levada ao exílio, na verdade, persa, Deus ele avisa, né, ao profeta. Isso vemos no livro de 2 Isaías. Mas o interessante é que quando os judeus entram em contato, né, mediante a cultura persa com o período dos Aquemênidas, eles começam a absorver, né, essa cultura.
Por que que eu estou dando esse background? Para que vocês possam entender o seguinte: os judeus, os hebreus, na verdade, eles não conseguiam cumprir a Torá mediante por própria displicência. Então, com o advento do zoroastrismo, do qual que o judaísmo foi absorvendo gradativamente, eles acreditavam que há uma força que os dominavam, né? Por não obedecer à Torá. Então, a partir daí, já cria uma espécie de um protótipo de Satanás. Então, né? Mas no Antigo Testamento significava a palavra Belial. A palavra Belial, ela tem dois sentidos: aquilo que é totalmente vão e vazio, e mediante a influência da cultura persa se tornou um nome de uma divindade, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Porque no próprio Talmud Sanhedrin explica por que os judeus não conseguiram cumprir a vontade de Hashem, porque havia uma força que impelia a fazer esse mal. Mas o interessante é que quando Nietzsche ele critica a invenção do bem e do mal, ele percebe que o judaísmo e o cristianismo são herdeiros direto, né, dessa invenção. Então, para Nietzsche, Zaratustra se torna o verdadeiro criador da humanidade. Quando Nietzsche fala sobre, no seu livro Assim Falava Zaratustra, ele está sendo o anti-Zaratustra. Ou seja, ele não é um profeta que fala sobre o bem e sobre o mal, a luta da luz contra as trevas, mas sim que é um homem, né, que nasce até o conceito de super-homem, que ele absorve tudo aquilo que é bem e tudo aquilo que é mal, porque na filosofia de Nietzsche não há o conceito de bem e de mal, ou seja, essas forças que servem para sublimar o homem, criar um processo de individuação. O cristianismo e o judaísmo e também o islamismo começou a considerar como mal, porque a adversidade, na maioria das vezes, ele serve para quê? Para deixar o homem muito mais, mesmo que seu universo seja totalmente caótico, mas isso é uma maneira de sublimar totalmente o homem. Então, a adversidade, aquilo que conhecemos como mal, não é o mal, mas é esse caos que levanta o homem, na verdade, o capacita a criar o apolíneo em detrimento, né, ao dionísiaco. Porque Nietzsche ele elabora, na verdade, o seu conceito dentro da cultura grega, no seu livro, né, A Tragédia, né, grega. Por que que ele fala isso? Porque o verdadeiro homem aceita as adversidades da vida, não departalizando entre bem e o mal, mas ele acredita que um é a complementaridade do outro. Nietzsche seria uma espécie de Buda às avessas. Como o Buda ele vê a dualidade e contempla a dualidade, vê os efeitos que ocorrem na natureza, para Nietzsche é totalmente o contrário. Nietzsche ele faz com que o próprio homem absorva esse conceito que ele acredita de bem e mal, porque o bem e o mal sempre nasce das sensações que o ser humano tem mediante a realidade. Mas é essa realidade que faz o homem se sublimar e se superar cada vez mediante uma realidade. Mas o interessante é que a moralidade da qual Nietzsche muitas vezes, né, critica, ele vê que a moralidade é a negação da vida. A moralidade é uma espécie de arrogância que quer dizer que a vida que é caos, totalmente caos, dor e poder, ela está totalmente errada. Porque o moralismo ele não trabalha como a vida é, mas sim como a vida deveria ser. Então, tudo aquilo que não me dá uma espécie de bem-estar, ele é praticamente mal, né? E a moralidade nasce a partir desse princípio. Ora, se tem algo que me faça mal, eu preciso de algo que me faça bem. Ou seja, a adversidade ela não serve, por exemplo, para criar um processo de individuação, mas sim que atrapalha o meu próprio prazer, né? Mas Nietzsche ele olhava isso, essa força, na verdade, como um princípio da própria natureza, porque a filosofia dele também se baseia na filosofia de Heráclito, que é o conjunto das forças que regem a vida, né? E Zaratustra ele não olhava, por exemplo, que a vida era guiada por força. Ele via
que havia guerra, injustiça, mas ele, o próprio Zaratustra, né, dentro do Zen de Avesta ou dos Gathas, ele tem uma espécie de visão do qual que Zaratustra, né, Ahura Mazda, o Deus da Luz, revela para ele que tudo aquilo que faz bem é uma espécie de bom, e tudo aquilo que faz mal é uma espécie de corromper a vontade do ser humano. Mas o interessante dentro do segundo aspecto que eu quero falar para vocês é sobre a escravidão da moral. O interessante que para o próprio Nietzsche, né, o dualismo é a arma do ressentimento, ou seja, os fracos, as pessoas que não têm coragem para enfrentar, né, a própria adversidade da vida, e eles vão chamar as pessoas que são fortes, né, em arrogantes. E a arrogância vai ser um sinal de maldade, que é híbris, que os ressentidos interpretam. Então, a moral do certo e errado, na maioria das vezes, é a vingança dos impotentes. Assim, no livro de Nietzsche, assim falava Zaratustra, ele fala sobre 3 tipos de metamorfose. E a moral, né, é o grande dragão que ruge dizendo que você sempre deve fazer. Não aceita a realidade como ela é, mas sim como aquilo que você deve fazer. Ou seja, que a moral, o código ético, tem que estar sobre a realidade. Ou seja, a moral não aceita como a realidade é. A moralidade, ela tenta moldar a realidade. Então é por isso que ela empobrece a vida. Mas antes de continuar com o nosso tema de hoje, se o nosso conteúdo é totalmente pertinente para vocês e se faz algum sentido, por gentileza se inscreva no nosso canal, aperte o botão das notificações e dê um joinha. Nós publicamos nossos vídeos todas segundas, quartas e sextas, às 20 horas. Mas por que Nietzsche ele fala sobre Zaratustra em sua obra, no seu livro, né, que é o seu preâmbulo, logo na capa? O interessante é que o Zaratustra, para o próprio Nietzsche, é o criador do erro, né? Ou seja, ele foi o seu genitor. E assim como o Zaratustra foi a pessoa mais honesta para criar a moral, ele também deveria ser honesto o suficiente para superá-la. Então, muitas vezes, a pessoa que cria a moral, apregou a moral, ele está escravizado pela moral. Ele não consegue superar a moral, porque você está criando uma espécie de um homem ideal, né? Que um homem que está no seu imaginário, que é muito mais superior do que o homem real. Então, tudo aquilo que uma pessoa idealiza é sempre mais forte do que a própria pessoa que cria, porque você sempre cria algo que você nunca vai chegar. O idealismo, ele sempre pregou aquilo que você nunca vai chegar. É como um horizonte utópico. Você está sempre chegando, mas você nunca vai chegar até lá. Então, o próprio Zaratustra, que Nietzsche ele apregou, é uma espécie de anti-Zaratustra. Ele é um médico que cura a si mesmo. Ele não sobe da montanha, por exemplo, para ter revelação dos deuses. Ele desce da montanha para pregar não o bem e o mal, mas sim para pregar o Ubermensch. O que seria o Ubermensch, né? É aquele homem que consegue caminhar entre os dois extremos, entre o apolíneo e o dionisíaco. Ele usa o seu sofrimento, as adversidades que ele tem para com a vida, criar arte, criar obras, criar o belo. Ele não julga a vida como ela deveria ser. Ele tem a espécie do amor fati. Ele ama a realidade como ela é, sem emitir valor sobre a própria realidade. Então, aquele que está sempre além do bem e do mal, ele substitui a escravidão da moral pela liberdade da criança. Porque uma pessoa, por exemplo, quando ela supera o conceito da moral, ela pode criar a sua própria história a partir do nada. Então, a moralidade, na maioria das vezes, que diz que você tem que ser bom para a pessoa, para alguém que te oprime, te constrange constantemente, faz você ficar servo da própria percepção de como a vida deveria ser. Então, não há uma espécie de antídoto. Você apenas está bebendo o veneno como que você ficasse salvo. Mas não, cada vez que você bebe o veneno da religião, de acordo com a filosofia de Nietzsche, e na maioria das vezes assim é, você está muito mais alienado da vida
e muito mais peso numa concepção ideal de um homem, do qual que você deseja ser, que você nunca irá ser. Então, qual é a regra moral que você deve seguir que te mandaram e que te prende até hoje, né? Então, se esse vídeo falou com você, se ele tem algum sentido, por gentileza, se inscreva no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, eu agradeço mais uma vez o carinho e a atenção de todos que ficaram conosco até o final desse vídeo e até a próxima.